Evangelho de João, capítulo 5. Quem achou, dá um amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo e paralítico, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, eu queria falar hoje, mais uma vez, sobre o pecado. E a igreja, ela é uma trombeta contra o pecado. A palavra, ela é uma trombeta contra o pecado. E o pecado é a razão de todo esse sofrimento que nós temos na terra. Uma vez que a semente do pecado entrou em nossa carne pelo primeiro Adão, né? Então nossa carne vem com essa herança pecaminosa desde lá. Quando nós recebemos Jesus, a gente é lavado no sangue do Cordeiro, aquela vida é apagada e a gente começa a viver em novidade de vida. A força do pecado que nós tínhamos acabou, nós somos livres, por isso que fala que Jesus liberta. Mas muitas coisas, Senhor, o pecado traz para a nossa vida que nós muitas vezes não reconhecemos. Não só aquela morte espiritual, mas a nossa morte física também é uma consequência do pecado original. O homem vivia para sempre no paraíso. Depois que ele pecou, ele tem um certo número de vida, de dias, de ano. Ele vive por um tempo e depois morre. Isso é fato para todo mundo. Bom, mas nesse intermédio de vida, a gente pode, pelo sangue de Jesus, ter uma vida plena, como Jesus disse, que ele veio e veio para que você tivesse plenitude de vida, vida com abundância. Existem alguns pecados que, além de nos separar da vida eterna, que é a morte espiritual, ele nos causa, meu irmão, sofrimento no nosso corpo. O pecado do vício, por exemplo, é um. O pecado do vício, ele causa para o seu corpo várias doenças. Sim ou não? A bebida causa cirrose, não é isso? O crack causa loucura, a maconha causa loucura, né? vai causando certas doenças no seu corpo. Outros tipos de pecado causam também doença em nosso corpo. É o caso desse homem aqui. Diz que ele havia 38 anos, estava paralítico numa cama. E a gente olhando, a gente acha que não tem origem a doença, mas tem. Porque depois que Jesus curou ele, depois que Jesus colocou ele de pé, passou alguns dias, diz que Jesus encontrou ele no templo. Jesus estava lá no templo em Jerusalém, encontrou ele. Aí Jesus falou assim para ele: eu vejo que você está curado já, hein? Aí Jesus deu um conselho: não peques mais, para que não venha coisa pior. Então aquela enfermidade daquele homem era um pecado que ele tinha cometido.
E Jesus deu um alerta para ele sério, não peques mais, não volta nesse comportamento, porque pode vir uma coisa pior. Como se já não fosse duro ficar aleijado 38 anos. Você pode falar assim, puxa pastor, será que tem um castigo maior do que eu ficar na cama 38 anos? Fala assim para a pessoa do lado, sempre pode piorar. Sempre. O diabo sempre pode piorar a nossa vida, meu irmão. Amém? Sempre. Às vezes a gente fica procurando condições e jeito de explicar esse milagre que Jesus fez. Às vezes a gente fica procurando situações para explicar por que Jesus chegou naquele homem, por que foi só aquele homem, por que ele não curou os outros, né? Mas a passagem é clara, né? Um só obedeceu ele. Só aquele homem obedeceu Jesus. Quando aquele homem foi mandado levantar, ele levantou. Os outros homens estavam na crendice, achando que a água ia curar. Hoje também, meu irmão, vive muita gente achando que a água vai curar. Leva uma vida de pecado, aí ele quer beber água ungida, aí ele quer comer o bolo ungido, aí ele quer pagar a promessa porque prometeu para o Cosme Damião que vai dar uma bala para o fulano de tal. Aí ele vai lá na entidade do espiritismo e fala lá para o Cosme Damião que ele vai fazer todo ano isso daí. E quando ele volta para dentro dele, a vida dele continua no pecado, como se ele pudesse compensar uma coisa com outra. A gente não pode compensar, meu irmão. Até muitas vezes, nós que já estamos na casa de Deus há muito tempo, algo muitas vezes acompanha a nossa vida e não solta, porque ainda há um pecado recorrente em nossa vida. Há um pecado recorrente. Cada um sabe da sua vida e quem mostra o pecado é o Espírito Santo. Às vezes pode ser no corpo, às vezes pode ser no espírito, às vezes pode ser na vida material, pode ser na vida material. Meu irmão, tem crente que não tem o domínio sobre a finança. Ele está sempre sofrendo. Ele está na igreja, ele já recebeu o batismo, ele já recebeu a palavra, mas ele não tem domínio. Ele compra mais do que ele ganha, ele compra aquilo que ele não precisa, e aquilo vai trazendo para a vida dele uma consequência muito grande. Ou seja, a má reputação. Não chega? Porque antes de você chegar, meu irmão, sabe quem chega primeiro? A sua reputação. Antes de você chegar num lugar, quem chega primeiro é a sua reputação. Você vem vindo lá adiante, a pessoa olha e fala assim, xiii. Olha quem vem lá. Aquele maconheiro, aquele pingaiada, não é? Aquele caloteiro. Não chega antes a reputação? Chega antes. A Bíblia fala em Provérbios, né, que a boa reputação, a boa fama é melhor do que qualquer coisa. Então, vai causar prejuízo muitas vezes para o seu corpo, né? Porque às vezes você vai trabalhar muito e não vai conseguir pagar aquilo que você nem necessitava. São pecados recorrentes em nossas vidas que vão fazendo com que a gente fique paralisado. Aquele pecado daquele homem fez com que ele ficasse paralisado naquele lugar por 38 anos. É muito tempo, meu irmão, não é muito tempo? 38 anos, meu irmão, uma vida. Dá para você ir para frente, dá para você fazer algo assim tremendo. Mas aquele pecado fez que aquele homem ficou 38 anos parado no mesmo lugar. Quando eu ensino você que o crente não pode terminar o ano do mesmo jeito, meu irmão, eu não estou querendo animar você, eu estou falando uma verdade. Nós vamos fechar o ano, mas nós vamos terminar o ano melhor do que nós começamos. Essa é a palavra, não é exceção. Pastor, tem um ou outro que conseguiu, a maioria não é exceção, é regra, não tem exceção no reino de Deus, é regra. Eu vou ter minha luta, mas Deus prometeu que eu vou vencer. Eu vou ter dificuldade, mas Deus prometeu que ia me dar sabedoria. E eu chego no final maior, melhor e mais sábio que eu comecei. Por fim, eu acabo o ano por cima e o ano que vem vai ser melhor do que esse. É assim que a Bíblia diz. Por que eu estou parado todos esses anos? Porque tem uma desobediência. Pecado, meu irmão, é uma desobediência. Vocês fazem valor do pecado errado. Se você olha o homossexual lá fora,
você já fica com asco, tem gente que quer bater. Mas você ser homossexual, ou você pegar uma caneta, pegar uma coisa insignificante, que talvez até a lei diz o princípio da insignificância, você nem vai preso, mas perante Deus é o pecado a mesma coisa. A prostituta que está lá na Getúlio Vargas, meu irmão, e o palavrão que a gente falou hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa. O assassino que matou, tirou uma vida, e aquela maledicência que você falou hoje, falou mal de alguém, é o mesmo pecado, é a mesma coisa. Não existe desobediência enorme e desobediência pequena. Qual foi a desobediência do pecado original? Não coma daquele fruto. Se fosse hoje, Eva ia falar assim, mas eu estava com muita vontade. Eu estava grávida, não podia passar vontade, ia nascer a criança com cara da árvore. Né? Essas desculpas, elas deixam a nossa mente assim mais tranquila, mas para Deus não vale nada. Então esse pecado recorrente faz com que nós ficamos paralisados. A gente fala assim, não está o dia eu mudo, e a gente quer mudar tudo de uma vez. Ninguém muda tudo de uma vez, meu irmão. Para mudar, você tem que começar com as pequenas coisas. É pequenas coisas que a gente tira primeiro. É pequenas coisas que a gente se conserta primeiro. Porque você vai se consertando as pequenas coisas, depois aquilo que você acha grande se tornou pequeno também. Porque falta só aquilo. Amém? Jesus também fala em uma passagem o seguinte, olha, quando um demônio sai de uma vida, ele procura um outro lugar para habitar. E ele procura lugares áridos para descansar. Como o demônio não tem descanso, diz que de vez em quando ele volta a ver a velha casa, onde ele habitava. Se ele encontra vazia, sem a presença de Jesus, ele volta e traz mais 7 com ele, pior que ele. Amém? Então a nossa vida vai ficar pior. Eu vou falar uma coisa para você de coração, meu irmão. Se for para mim começar o ano e terminar da mesma coisa, eu não quero esse Deus. Ele é um Deus mentiroso. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedor é aquele que ganhou todas. É o campeão. Ele não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhuma. É que muitas vezes, meu irmão, a gente acha que Deus tem um excesso de misericórdia. Eu vou deixar isso aqui para lá amanhã, vou deixar isso aqui para lá amanhã, a gente acha que não vai acontecer nada. Mas Deus não precisa agir, porque a própria força da palavra, a própria desobediência gera em você essa situação de derrota. Você não está vendo, mas você está paralisado. Eu não posso passar o ano, meu irmão, pagando conta. Eu não posso. Eu chego na igreja, eu chego tudo arrebentado, tudo endividado. Mas eu tenho, meu irmão, que vencer. Eu tenho que vencer. Eu tenho que entrar outro ano, ter menos, depois eu ter menos, depois eu ter menos, depois não ter nada, depois sobra, depois guarda, depois ajunta. É assim, meu irmão. É desse jeito. Para todo mundo. Claro que você não deve só tirar aquele pecado por causa do dinheiro. Mas você deve tirar aquele pecado por causa que muitas vezes a gente acha que está andando, mas a gente está que nem aquele paralítico deitado no chão. Quando Deus te chamou, Ele tem um projeto para a sua vida. Ele não chamou você para ser mais um número. Ele tem um plano na sua vida, com a sua família. Eu não sei o plano, mas Ele tem. Agora, enquanto eu fico deitado, o plano anda? Não anda. Enquanto eu não tenho condição de andar, como é que Deus vai usar minha vida? Não tem jeito. Tem jeito, meu irmão? Não tem. Como é que os planos de Deus vai cumprir na sua vida? Você vai ser um cabeça, eu vou te colocar como chefe de uma empresa, mas você ainda é doente por causa daqueles pequenas desobediências. Como é que Deus pode colocar você lá ainda? Não tem condição. Amém? E assim somos todos nós. Eu tenho que caçar na minha vida aquilo que eu ainda não venci. Aquela pequena desobediência que é recorrente da minha vida, e ela é tão recorrente que passa desapercebida de mim.
eu já não dou mais bola. Aquilo para mim não tem mais importância. Sabe por quê? Porque aí o teu coração fica duro. E a palavra não entra no coração duro. O profeta disse que é preciso arrancar o coração de pedra, dar um coração de carne, que aí o coração de carne é disposto a obedecer. Nós queremos fazer muita coisa para Deus, esquecemos das pequenas. Aquela que fica recorrendo todos os dias da nossa vida. Você quer ser cabeça, meu irmão? Sim ou não? Você tem que se portar como cabeça. Não é? Você tem que falar e cumprir. Às vezes você fala, não vai cumprir na hora, mas você tem que ficar firme até acontecer. A hora que acontecer, as pessoas vão falar, bem que ele falou. E aí sucessivamente, né? 1, 2, 3, 4, até com o momento que, quando você falar, o próprio universo conspira a teu favor. Eu tenho que ser cabeça. Se eu quero estar na diretoria de uma empresa, eu já tenho que começar a me portar daquele jeito. Eu tenho que começar a desejar daquele jeito. Amém? Se você quer se casar, quer namorar, quem quer casar com um bom partido aí? Ninguém? Não quer um bom partido, não quer? Você fala assim, eu vou casar, vou escolher a pior mulher que tiver. Você não fala isso, você fala? Você quer um bom partido. Não é isso? E você quer um bom partido, você tem que se comportar como um bom partido também, porque aquele que é bom partido vai querer o quê, meu irmão? Um homem que é bom partido, não é? Então eu tenho que comportar como um bom partido, porque eu vou olhar o comportamento do outro para ver se ele é bom partido. E assim, meu irmão, as coisas vão sendo atraídas na nossa vida pela obediência. Pela obediência. Aquele homem, a hora que Jesus mandou ele levantar, a palavra levantar quer dizer para ele sair daquele lugar. Sai daí, dessa teimosia sua aí, sai daí desse lugar que você está 38 anos teimando nessa coisa, levanta daí e vai embora. E depois Jesus advertiu, não volta mais para lá, hein, rapaz. Pode até acontecer coisa pior. Amém? Nós temos que parar de se preocupar com os outros. Pare de se preocupar com os outros. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. Pare de preocupar com o que os outros vão falar de você. Pare de preocupar com o que os outros vão pensar da tua vida, da tua atitude diante de Deus. Pare de se preocupar com o que o mundo está fazendo. Não interessa o que o mundo está fazendo. Interessa o que o Senhor mandou nós fazer. 99% das vezes nós vamos estar na contramão. O mundo vai estar fazendo uma coisa e nós vamos estar fazendo outra. E aí nós começamos a preocupar. Porque está assim, porque está assado, porque deixa, porque não sei o que lá, porque eu vou aproveitar. Aí você vai ficar parado na vida. Agora, imagina você com 30 anos, mais 38 anos, já está na curva da chaminé lá, né? Já está lá o primeiro da fila para Jesus apertar o botão, né, meu irmão? E não pode, meu irmão. Deus tem coisa boa para nós em vida. Deus tem coisa maravilhosa para nós em vida. Deus precisa, meu irmão, de nós em pé. Deus precisa nem que for um palito de fósforo aceso. Você imagina, meu irmão, se esse lugar estiver apagado, eu acender um palito de fósforo, todo mundo vai ver, não vai ver? Por isso, um palito de fósforo na escuridão, você na escuridão ilumina muita gente. Muita gente vai olhar para você. E vai ser pressionado, a gente vai ser torturado, mas eu tenho que ter zelo pelas coisas de Deus na minha vida. Os pequenos defeitos meus eu vou corrigindo. Eu conheci um pintor de casa que, muitos anos atrás, mas muitos anos, e todo mundo queria pintar com ele, essas turmas ricas, só chamava ele. Depois que ele pintava, ele tinha uma lâmpada, dessas lâmpadas aqui de iluminar motor, sabe quando vai consertar carro que põe lá? Ele vinha com aquela lâmpada olhando palmo por palmo da parede se tinha um defeito. Eu via ele fazer isso, né? Ele era caprichoso, a turma gostava e tal, então ele pegava o pequeno defeito que talvez nem ia aparecer, mas mesmo que não tivesse aparecendo, o defeito estava lá. Essa é o modo de pensar. Mesmo que eu não veja, os outros não vejam,
talvez o defeito esteja lá, eu preciso corrigir. Amém? Eu preciso tirar meu modo de falar, meu irmão. Crente fala igual Jesus Cristo. Ele não fala que nem as religiões por aí. Crente tem palavra de amor, de abençoar. Crente não fala palavrão, Jesus não falava palavrão, Jesus não amaldiçoava ninguém. Paulo fala que ele tinha a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo. Temos que pensar. O pensamento humano vem de a gente quebrar tudo, da gente largar tudo, mas eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu começo a pensar do ponto de vista de Jesus. Não que eu vou me misturar com a pessoa que não quer Deus, eu vou ficar lá no meio dela, nem eu te carrego. Não é isso aí não. Eu tenho que pensar, ter misericórdia, eu tenho que pensar igual a Cristo. Mais do que falar, Jesus viveu. Quando você, na sua dor, você dobrar o teu joelho e falar com Jesus, daquela situação que você está passando, ele viveu aquilo, meu irmão. Qualquer assunto que você for falar com ele, ele viveu. Ele não viveu? Ele teve que trabalhar, ele teve que pregar, ele foi rejeitado, foi traído, a família virou as costas para ele foi morto, ele foi machucado, escarraram na cara dele, a religião da época matou ele. Tudo que você for falar que você está sentindo, Jesus vai falar, eu sei como é que é, eu vou te ajudar, eu já passei por isso. Amém? E mesmo assim, ele não negou nenhum sentido, né, da lei de Moisés, que era o Antigo Testamento. Então o segredo para nós andar está aí, meu irmão. Olhar os pequenos detalhes da sua vida, que às vezes traz morte para a sua vida e você não está vendo. Aquele homem estava esperando a água mexer. E uma multidão lá esperando a água mexer. E aí, você quer ser curado? Ah, não tem jeito. Sou paralítico, a hora que a água mexe, já sai um correndo por na frente. Acreditando naquilo, passando a vida inteira, achando que estava numa religião, numa coisa, fazendo uma coisa certa. Aí vem Jesus e abre os seus olhos. Amém? Vem Jesus e muda a sua vida. Jesus veio mudar a sua vida, meu irmão. Eu não posso ter mais a mesma vida. Eu não posso pensar mais do mesmo jeito. Quando eu tinha loja, meu irmão, eu não tirava nota, eu sonegava imposto. Eu trazia mercadoria de São Paulo sem nota. Se eu comprasse 100 mil, eu trazia 10 mil de nota. Eu posso ter esse mesmo comportamento? Posso. Eu não posso. Eu posso não declarar meu imposto de renda? Eu não posso. Porque agora, meu irmão, eu tenho a mente de Cristo. Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ah, mas eu não consigo viver. Sabe o que a turma falava lá no tempo da loja? Ah, mas se nós for pagar tudo, nós vamos morrer de fome. Mentira do diabo, meu irmão. Aí é que eu ia prosperar. Porque aí não tem acusação. Aí não tinha acusação. Mentira. Porque Deus faz aparecer dinheiro. Não faz, irmão Marli? Deus faz aparecer. A gente vive pela mão de Deus. Amém? Meu irmão, olhe para dentro de você no dia a dia. Deseje estar em dia com Deus. Nós temos desejo de tanta coisa, meu irmão, mas a gente não tem o desejo de estar em dia com Deus. E a gente vai aceitando qualquer porcaria do diabo. A gente vai fazendo a obra de Deus relaxadamente. Sabe o que fala Jeremias? Maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Maldito quer dizer o mal em ação. O mal está sobre a vida da pessoa, nem imagina. Ah, pastor, mas eu sou membro, não faço obra. Você faz a obra, porque onde você está, Jesus disse que nós somos sal do mundo e a luz. Sal da terra e a luz do mundo, não é isso? Onde nós estamos fazendo a obra, estamos fazendo diferença. Onde nós estamos? Amém? Não é porque um tem uma carteirinha, o outro tem um terno azul, não, nós somos todos iguais perante Deus. Todos iguais. Você talvez não seja requerido tanto que eu sou requerido, mas a obra é a mesma. É para o reino de Deus. Amém? Não queira elogio do homem, que não seja a sua boca ou a boca do homem que glorie você, mas que seja, né, a nossa glória, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver a tua vida andar, meu irmão, plenitude. Você vai ver o teu casamento ser o melhor do mundo. Você vai ver, meu irmão, você ser um homem, uma mulher feliz.
Você vai ver, meu irmão, o que é que Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos virar o ano e nós vamos virar por cima, amém? Nós vamos entrar o ano e vamos entrar por cima, meu irmão. As pessoas olharão e verão que há um Deus em nossa vida. Talvez não se converterão, talvez vão ficar na igreja que tem o cavalo lá que monta e cai, nem sei como é que chama aquele cavalo mecânico, boi mecânico. Talvez vai ficar com a festa do crentão, talvez, mas eles olharão e verão que há um Deus na sua vida. Amém, meu irmão? E mais uma coisa, você vai apodar eles todos. Você vai passar eles. Vai chegar uma hora, meu irmão, eles estão olhando para trás para te ver, mas vai chegar uma hora, é você que vai olhar para trás para ver eles lá atrás. Amém? Creia nisso. O segredo não está nas grandes coisas, o segredo está naquelas coisinhas pequenas na minha vida que eu teimo e não obedecer. Um monte de coisinha pequena se torna uma coisa grande, não é? Um monte de grão de areia vira uma pedra, um monte de pedra vira uma montanha. Né? Se eu não sou fiel na pequena coisa, eu não vou ser no muito. Jesus disse isso aí. Né? Se eu não tiro aquela sujeirinha aqui, eu também não vou limpar aquela sujeira grande. Ser fiel no pouco e eu vou te colocar. A luz do Evangelho chega muito mais forte às pessoas através da sua vida. E às vezes você quer dar uma palavra que impacta. Às vezes você quer dar uma palavra que entra no coração. Mas só a tua atitude santificada, só das pessoas olhar e ver você fazer a coisa certa, já ganha as pessoas sem palavra. Só delas ver a sua resposta no momento difícil, e muitas vezes a resposta não é nem nossa, é do Espírito, porque Jesus disse assim, não fique preocupado, não fique pensativo, quando você foi preso diante dos magistrados, o que vai falar, porque o Espírito Santo vai colocar na sua boca. Amém? Então essa é a dependência. Viver para Jesus. Eu vivo para Jesus. Não Jesus vive para mim. É diferente. Né? A mente de Cristo, eu penso como Jesus. Né? Se você parar de dar importância ao dinheiro, meu irmão, Deus vai te dar o dinheiro. Salomão, quando foi ungido rei, ele fez uma oração. Ele disse assim, pega lá a 1 Crônica, você pode ver capítulo 1. Ele diz a Deus assim, Senhor, o povo é grande que o Senhor deu, difícil. O Senhor se tem sido generoso com meu pai, agora sou eu, e o povo é muito grande. Me dá sabedoria para guiar esse povo. E diz que Deus apareceu naquela noite para ele, falou assim, pede o que você quer. E ele pediu sabedoria e entendimento. E Deus respondeu, porque você não pediu nem ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos. Olha você que está preocupado com os seus inimigos. A morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e vou te enriquecer muitíssimo. Ele não dava importância para o dinheiro, dava importância em fazer as coisas de Deus, e Deus deu riqueza para ele. Se você der importância para o dinheiro, Deus não vai te dar dinheiro, porque sabe que o seu coração vai estar no dinheiro. Não adianta. É assim que funciona. Se você desprezar o dinheiro, Deus vai derramar em você dinheiro. Derramar. Meu irmão, aquele homem assumiu o reinado e ele tinha guardado na casa dele, no rei. Davi deixou tudo pronto para construir o tabernáculo. Ele nem precisava de dinheiro, mas Deus deu mais ainda. A rainha de Sabá, da Etiópia, veio conhecer ele e trouxe ouro, trouxe diamante. Ela falou assim, eu vim te conhecer porque a tua fama, olha lá a fama como chega primeiro, da tua sabedoria é muito grande lá. E eu vim, e disse que ela ficou alguns dias lá, e quando ela foi embora, ela falou assim, eu vejo que a tua fama não era verdadeira, porque o que falaram, você é muito mais sábio do que falaram. Porque ele tinha o que ele pediu a Deus, foi a sabedoria para dirigir o povo. Amém? Viva para Jesus, não é Jesus que vive para você. Tira os olhos do dinheiro, tira os olhos
do homem, da mulher, do filho. Coloque Deus primeiramente na sua vida. Tire os pequenos defeitos e você vai ver que você vai florescer, meu irmão, como um campo, um jardim fechado, cuidado pelo Senhor. Amém? Você vai dormir e não vai ter problema de dinheiro. Né? Lembra lá no domingo que eu falei para vocês, na escola bíblica, falta R$400 para pagar a taxa. R$400 no último dia do mês é um milagre, né? Adivinha se entrou à noite ou não entrou? Não fiquei sem dormir não, meu irmão. Está na sua mão, Senhor. Está na sua mão. Amém? Pequeno detalhe. Aquela palavra errada que você fala, aquela mentirinha, aquela piada que você escuta daquela pessoa que você acha que é seu colega e não é um enviado de Satanás para que você perca a bênção. Amém? Aquele cartão de crédito que tem amaldiçoado sua vida, você não tem controle, não sabe usar, joga fora. Aquele talão de cheque, joga fora. O cartão de crédito é uma bênção para quem tem autodomínio. Para quem tem autodomínio é uma bênção, para quem não é uma armadilha do tamanho de um avião. Amém? Vai chegar o final do ano, 13º, pague o que você deve. Ai, pastor, não vou comprar nenhum presente. Não. Você já gastou antecipado, pague o que você deve. Você vai ver como Deus vai te dar força. Você vai ver como Deus vai tirar você lá do pó e vai abrir porta que vai começar a aparecer dinheiro que você nem imagina. Você nem vai imaginar de onde vem. Nem vai imaginar. Amém? Entre o ano novo, meu irmão, cabeça erguida. Você vai ver. Meu irmão, quem é que vence Deus em dar? Quem é que vence, meu irmão? Porque a bênção de Deus não é dessa terra. Presta atenção, trazei o dízimo e a oferta à casa de Deus, para que a minha casa haja mantimento. E eu vou abrir a janela do céu. Não é uma bênção aqui da terra, não é um emprego, não é um dinheiro que vai aparecer. Ele vai abrir a janela do céu sobre a tua vida, meu irmão. É uma coisa impressionante. Abre o teu coração. Tira aquelas pequenas coisas. Deus vai te levantar como fez aquele homem. E você vai olhar lá o teu futuro. Porque quando você está deitado, meu irmão, você não está olhando nada. O máximo que você pode ver é uma nuvem de chuva, alguma coisa. Mas quando você está de pé, você está vendo lá onde você quer chegar. Você fala, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá naquele lugar, eu vou alcançar aquilo, eu vou estar com os pés lá, e você vai poder enxergar e vai poder chegar. Amém, meu irmão? Deus não perdeu o controle, não. Os planos da sua vida ainda estão em vigor, mas eu preciso levantar. A gente tem se preocupado com muita coisa, mas a gente não se preocupa com o pecado. E quando o pecado entra, você vira escravo. Você viu que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. De quem ele é vencido, ele fica escravo. E aí, meu irmão, você fica escravo de novo. Cuide do seu cabelo, da sua casa, cuide do seu carro, trabalhe bem trabalhado. Mas a coisa mais importante que eu tenho que ter atenção 24 horas é o pecado. Amém? Tem gente que acha que a bênção não acaba, né? Bênção acaba, hein? Se a bênção não tiver manutenção, ela acaba. Jesus falou isso para o homem lá. Não peca mais, senão a bênção vai acabar e vai vir uma coisa pior na sua vida. Amém? É você e Jesus. Mais ninguém. Se todo mundo pecar e ninguém subir, você tiver em dia, você sobe. Se todo mundo se deitar e você tiver em pé, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Lá na Babilônia, só tinha 4 moços de Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Toda a nação se dobrou à estátua de ouro. E Deus exaltou aqueles 4 homens. Amém?
Deus não quer quantidade, Deus quer fidelidade. Amém?